E aí, pessoal, bom dia, como estão vocês? Vamos dar continuidade aqui na nossa matéria de processo civil, a parte inerente à fase probatória, especificamente a prova documental. Como falamos na aula de ontem com os senhores e com as senhoras, documento é tudo aquilo capaz de representar um fato, né? Toda vez que você estiver diante de uma situação capaz de representar um fato para nós aqui no direito processual civil, isso será tido como uma prova documental. Então, como falamos na aula de ontem, isso é fruto de uma obra humana. Então eu tenho um desenho, uma pintura, uma fotografia, uma filmagem, um DVD, um CD, um print, um live, tudo isso é tido para nós como documentos. Lembre-se, né? O que vai ser importante para nós é sempre saber identificar, diferenciar o documento da figura da prova testemunhal, que é um relato que estiver na cabeça do ser humano. Falamos na aula de ontem que o documento pode ser público e também pode ser particular. O público é aquele lavrado por uma pessoa, por um oficial público, ou seja, um agente público, e o particular é aquele onde não há interferência de um agente público. Lembre-se mais uma vez que o documento público tem presunção relativa de veracidade, e vamos ver na aula de hoje que há a possibilidade dessa veracidade, dessa presunção, melhor dizendo, ser elegida por intermédio do incidente de falsidade documental. Por fim, falamos na aula de ontem exatamente a respeito do fato que o documento público pode ser judicial, notarial e administrativo. O documento judicial é aquele feito por um escrivão com base em atos concorridos durante o processo. Já o documento notarial é aquele proveniente do tabelião oficial de notas, registro público, melhor dizendo. E o documento administrativo é aquele que parte de qualquer outra repartição ou, digamos que, situação pública, como, por exemplo, um boletim de ocorrência, e vamos que vamos. Bom, no que tange agora os documentos particulares, a gente tem que lembrar que o documento particular é aquele onde não há a interferência de um oficial público para a sua elaboração. Ele assume, aí, de acordo com o Código de Processo Civil atual, 4 feições. Ele pode ser escrito e assinado pelo declarante, ele pode ser escrito por outra pessoa e assinado pelo declarante, ele pode ser escrito pela parte e não assinado, que são os chamados papéis domésticos, e eu tenho aquele que não é escrito nem assinado pelo declarante, que é o caso dos livros comerciais. Sim, aqueles livros que você deixa no contador, né? Aquele livro do contador é interessante que ele é um documento que presume-se feito por quem? Pelo titular, embora ele não tenha escrito nem tenha feito a assinatura dele, como vamos ver já já. Isso está no artigo 410, olha lá. Considera-se autor do documento particular aquele que o fez e o assinou. Também considera-se autor do documento particular aquele por conta de quem ele foi feito estando assinado. E 3, considera-se autor do documento particular aquele que, mandando compô-lo, não o firmou. Por quê? Conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como os livros empresariais e assentos domésticos. Repito, o livro empresarial, não sei se já estão tendo direito empresarial, né? Tem aqueles livros necessários a uma pessoa jurídica. Esses livros não são assinados pelos, digamos, titulares dos livros, né? Mas mesmo assim, considera-se ele autor. Então, por exemplo, num processo criminal, né? É muito comum o camarada ser processado criminalmente por sonegação fiscal, mesmo não tendo sido ele que fez aquele livro, não ter sido ele que assinou aquele livro empresarial, mas, por força do artigo 410, ele é considerado autor do documento particular. E é legal porque esses documentos particulares, né, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiros em relação ao signatário. Exatamente, o signatário é o cara que vai efetivamente emitir aquele documento como um todo. Agora, um artigo que nos traz uma contundência bacana, nos traz uma reflexão bacana, é o artigo 408, que ele fala o seguinte para a gente, né? Ele fala que a declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento prova a declaração, mas não o fato declarado. Sim, então um documento particular, que ou seja, ou melhor dizendo, uma declaração de ciência particular relativa a determinado fato, o documento prova a declaração, mas não o fato declarado. Um exemplo,
se o vendedor, hipoteticamente, se um vendedor, né, declara no contrato que o prédio transmitido foi construído há 10 anos, haverá presunção de veracidade da autoria e do contexto da declaração, mas não do fato em si, de que as construções se deram naquela forma manifestada. Então lembre-se, né, de acordo com o artigo 408, a declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo então ao interessado, na sua veracidade, o ônus da prova quanto àquele fato. E é legal porque a gente está assim, sempre no campo da presunção. Imaginemos então que você está diante de um documento que não tem data. Bom, se o documento não tem data, a pergunta que se faz é: quando que se considera datado aquele documento? Bom, pode ser no dia que ele foi registrado, se não tiver como, vai considerar desde a morte do signatário, tá certo? Se não for o caso, por exemplo, da impossibilidade física que sobreveio ao signatário, será daquele momento, ou então da apresentação em repartição pública ou em juízo, ou do ato ou fato que estabeleça de modo inequívoco a autenticidade da formação daquele documento. Então, se aquele documento está datado, beleza, se não tiver, aplica-se a presunção. É óbvio que no mundo atual você consegue fazer através de uma prova pericial a identificação de quando que aquele documento foi elaborado, né? Aliás, quando a gente for falar de prova pericial mais à frente aí, nós vamos ver exatamente que a prova pericial tem essa particularidade, ou seja, o uso digamos que, uso de material, uso de conhecimento técnico específico a respeito de determinada situação, determinada questão, correto? Então, é isso que a gente chama atenção para você a respeito dessa presunção, né, de data do documento, tá certo? Mesmo porque, quando a gente fala em documento, a gente tem que lembrar a questão realmente da presunção de veracidade, de autenticidade da formação daquele documento. O artigo 415, ele fala para mim a seguinte situação: as cartas e os registros domésticos, o que são registros domésticos? De repente, aqueles documentos inerentes a uma compra de padaria, aqueles documentos inerentes a um reconhecimento de uma dívida exclusivamente por intermédio de uma declaração. Bom, nesses casos, tá certo? As cartas e registros provam contra quem os escreveu. Então é exatamente a mesma regra do fato dos livros contábeis que eu expliquei minutos atrás, tá certo? Agora, é muito comum também a gente ver, já que eu usei o exemplo aí de notinha de padaria, né? A gente vê aquelas notas escritas pelo credor em parte do documento, mas não assinado. Bom, toda vez que tiver uma nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, mesmo que não assinado, ele faz prova em benefício do devedor. Inclusive, para isso, eu posso me utilizar da perícia grafotécnica, posso me utilizar de uma perícia de outra espécie ou particularidade, exatamente para a gente conseguir comprovar essa autenticidade da assinatura. Lembre-se, né? A nota escrita pelo credor, ou seja, pela grafia dele, em um documento representativo de obrigação, ainda que não assinado, faz prova em benefício do devedor. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. A questão dos livros comerciais, que vocês vão estudar mais lá no Direito Empresarial, estão no artigo 417 seguinte do Código de Processo Civil. Agora lembre-se, a escrituração contábil, correto? Como se trata de um documento particular com presunção de que o signatário foi o seu titular, o que mandou compô-la, ela traz para a gente uma definição exatamente no artigo 419, fala assim, ó, a escrituração contábil ela é indivisível. Se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do seu autor e outros são contrários. Ambos serão considerados em conjunto como unidade. Ou seja, lembre-se, né, eu não tenho como pegar uma escrituração contábil e na parte que me interessa, na parte que eu preciso, na parte que é interessante para mim, eu levar como favorável e aquilo que é contra, não. Então lembre-se, o livro comercial ele é indivisível.
Ou seja, será considerado sempre em conjunto, mesmo que tenha parte a favor e tenha parte contra aquele signatário daquele livro. Então, tomando cuidado também com essa questão do livro comercial, a escrituração contábil. Uma dúvida que sempre paira para o operador do direito é exatamente a reprodução do documento particular. Bom, o fato é que, como nós estamos vendo que sempre há um ônus da prova no âmbito do processo civil, você pode usar um documento particular por intermédio de xerox, né? Embora xerox não seja uma palavra própria, né? É uma marca. Então, a reprodução fotográfica, cinematográfica, fonográfica tem sempre aptidão para a prova dos fatos ou das coisas representadas, correto? Obviamente, desde que não seja impugnada a sua autenticidade. Nós vamos ver já já como é que vai funcionar o ônus da prova nessa contestação de autenticidade. Curioso que o artigo 422 do Código de Processo Civil, ele traz para a gente um contexto chamada prova chamada fotografia digital. Aliás, fotografia. O Código de Processo Civil, engraçado, né? Ele, apesar de ser de 2016, ele ainda traz para nós aí a questão da discussão inerente. Opa! Olha o espírito de novo passando aí. Inerente à fotografia. O que fala lá? As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo ser ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica e não sendo possível realizada a perícia. Bom, por que a gente está batendo nessa questão que é agora da fotografia digital? Porque a fotografia digital hoje talvez seja um dos meios de prova mais contundentes existentes no direito. E quando eu falo em fotografia digital, eu estou falando de praticamente tudo hoje. Quem não tem um celular? Aliás, as pessoas não têm um celular, não, as pessoas têm 2 celulares, né? E além de ter celular, o cara tem tablet, o cara tem meios idôneos de capturar imagem de pessoas ou coisas. Bom, se for fotografia digital, basta você imprimir e manda lá. Agora, se a parte contrária, porventura, impugna aquele documento, fotografia digital, cabe à parte que produziu o documento apresentar a sua autenticação eletrônica ou, se não for possível, realizar a perícia. Por isso que eu bati bastante para vocês, em umas aulas para trás aí, da questão da ata notarial, porque a ata notarial não tem esse problema. Se eu apresento lá um print de Facebook, beleza, mas se a parte contrária impugnar, eu tenho que demonstrar a autenticidade daquele print de Facebook. Correto? Porque é o que me diz o parágrafo 1º do artigo 422 do Código de Processo Civil. Tá bom? Então, mas muito cuidado com essa questão da fotografia digital. Já que a fotografia digital é uma prova documental? É. Mas se a parte contrária impugnar a sua autenticidade, de acordo com o artigo 422, parágrafo 1º, ou você faz uma perícia para provar que ele é autêntica, ou então você vai ter que apresentar a autenticação eletrônica daquele documento. Outra particularidade é que se você usar num processo uma fotografia que foi publicada em jornal ou qualquer tipo de periódico, será exigido no processo que um exemplar original do periódico, caso seja eventualmente impugnada a veracidade daquele documento. Isso, inclusive, vai ser aplicado no caso de mensagem eletrônica. Então, se for mensagem eletrônica, eu vou ter que apresentar lá a cópia, né? E lá atrás a gente viu que vai ter que ter autenticidade dela, inclusive através de perícia, caso seja necessário, tá bom? É interessante que tem um julgamento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, que não obstante a imprestabilidade da foto digital para o procedimento judicial, a jurisprudência já entendeu que a prova é possível desde que a parte contrária não a impugne no prazo hábil. Ou seja, as fotografias foram apresentadas sem a respectiva comprovação de autenticidade serão utilizadas como prova desde que a parte contrária não a impugne.
Tanto é que a gente costuma falar que aquelas fotografias que foram tiradas ainda em época de filme de fotografia, máquina fotográfica com filme, tem que apresentar junto o chamado negativo, que é exatamente para comprovar a autenticidade daquela fotografia que a gente está usando no nosso processo. Lembre-se, né? A fotografia pode ser utilizada como meio de prova, sim, mas assim como qualquer outro meio de prova, está sujeito também à impugnação, mesmo porque o juiz vai apreciar livremente a prova constante dos autos. Quem se lembra o nome desse princípio? É o princípio do livre convencimento motivado. Ora, o juiz vai sempre apreciar o contexto das provas, independentemente de quem promoveu aquela prova. E na decisão ele vai indicar as razões que levaram ele a formar o seu convencimento, porque nós já sabemos, né, que o juiz é livre para formar o seu convencimento. Mas esse convencimento que o juiz vai formar deverá ser um convencimento motivado. Porque se não for motivado, estamos diante de uma total e absurda insegurança jurídica, tá certo? Lembre-se, a conferência ou autenticação do documento original somente será necessário se a parte contra quem foi produzida vier a impugná-la, tá bom? Então, se você apresentou uma fotografia e essa fotografia não foi impugnada pela parte contrária, perfeito. O documento passa a se tornar o quê? Incontroverso. Opa! Palavrinha interessante que a gente tem aqui agora, hein? Aquela palavra que eu tenho batido com vocês aí também de uma forma muito sistemática, né? Que é a questão da incontrovérsia. Percebam bem, senhoras e senhores, se porventura não houver impugnação específica inerente, não só a fotografia lá que a gente está falando, mas qualquer tipo de prova, presume-se verdadeiro aquela prova que foi produzida. Então, se eventualmente eu, no processo, apresentar uma prova documental, uma fotografia digital, e você não impugnar, acabou, é incontrovérsia. Aquele documento passa a ser o quê? Totalmente verdadeiro. Então, eu preciso tomar certo cuidado com isso para não sermos surpreendidos com essa questão inerente a essa figura tão importante para nós, que é a figura do ônus da defesa especificado, ou se preferirem, aquele ponto que vai verificar se a matéria é ou não é controversa. Bom, entramos numa questão agora aqui demasiadamente curiosa, que é a falsidade documental. O artigo 427 ele é muito emblemático, ele fala o seguinte: cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarado judicialmente a falsidade. Então observem bem comigo aqui, pessoal, tanto o documento público quanto o documento particular, tanto o documento público quanto o documento particular, se for declarado a falsidade judicialmente, ele cessa a fé. Essa palavra fé não tem nada a ver com fé de igreja, não. Fé no sentido aqui de autenticidade. Então, cessa a autenticidade do documento público, do documento particular, se ele for declarada judicialmente a falsidade na forma do artigo 427 do Código de Processo Civil. Aliás, existem dois caminhos que você pode seguir para obter uma falsidade no documento: ação declaratória propriamente dita, ou aquele que nos interessa muito aqui, que é o incidente de falsidade. Lembre-se mais uma vez, o Código de Processo Civil, lá no bojo, no seu bojo, vamos colocar assim, ele criou as ações de caráter mandamental, as ações de caráter constitutivo, mas criou também a ação de caráter declaratória. É quando o cara vem a juízo para obter a declaração de autenticidade ou não de determinado documento. Então, se você está de posse de um documento que você acha que ele é falso, você pode entrar com uma ação para declarar que é falso, ou, se aquele documento for produzido contra você no decorrer de um processo, basta você, naquele processo, fazer o que vamos aprender, que é o chamado incidente de falsidade documental. O que eu preciso chamar a atenção para os senhores mais uma vez, que tanto o documento público quanto particular vão ter a sua fé, digamos que cessada, quando se tratar de declaração judicial de falsidade, ou então em sede de incidente de falsidade no artigo 430 do Código de Processo Civil. Guardem muito bem que
Repito, para se obter a declaração de que um documento é falso, eu vou poder me utilizar da ação declaratória propriamente dita ou do chamado incidente de falsidade documental, lá no artigo 403 do Código de Processo Civil. Então, é muito contundente essa questão, repetindo mais uma vez. A ação declaratória é uma ação de caráter de conhecimento nova. O incidente de falsidade é quando você, de caráter incidental, entra num processo que já existe com o objetivo de obter aquele documento declarado como falso, correto? Pois bem, na próxima aula a gente continua então aqui da questão da falsidade documental. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Aliás, bom dia.